E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o RAM Plus e a sua relação com o ZRAM, antigamente chamado de CompCache. O Android que roda em nossos smartphones e tablets possui semelhanças com o Linux, sobretudo na divisão entre bootloader, kernel e file system. E pelo fato do kernel Android ser basicamente o kernel Linux modificado. Por essa razão, boa parte do gerenciamento de memória foi herdado do kernel Linux, incluindo o ZRAM. Mas o que seria o ZRAM? O ZRAM é como se fosse um disco compactado, montado e criado em memória RAM. A memória RAM é a memória volátil. Ou seja, é uma porção da memória RAM que se comporta como um disco, tendo como principal característica o fato de que os dados são armazenados compactados, graças à utilização de diversos algoritmos de compressão sem perda dos dados entre eles. É o caso de alguns algoritmos, como por exemplo o Lampel-Ziv-Oberhammer, ou LZO, aí tem o LZO1, LZO4, etc. E tem outros tipos de algoritmos também não baseados nele, permitindo maior eficiência e economia no uso da memória RAM. Para saber mais sobre o assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para a documentação oficial do kernel sobre o ZRAM. Eu vou interromper o vídeo rapidinho para falar para vocês sobre o site Cuponomia. Como é que ele funciona? Por meio do seu cadastro no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, você já ganha automaticamente R$5. Isso mesmo. Fazendo o cadastro pelo link que está aqui na descrição do vídeo, você ganha R$5. E ao completar R$20, você já pode sacar ele para utilizar da forma que você achar melhor. Como é que você vai fazer isso? Por meio das compras, junto das lojas parceiras do Cuponomia. Eles têm mais de 2.000 lojas cadastradas como parceiros aqui, entre Amazon, Mercado Livre, Casas Bahia, Kabum e até sites no exterior como o AliExpress. Olha que beleza! E se você, como eu, não gosta muito de ficar navegando por sites, prefere os aplicativos no seu dispositivo móvel, olha que bacana isso daqui. Tanto na loja de aplicativos do Google como da Apple, você vai encontrar o aplicativo Cuponomia, o aplicativo oficial deles. E desta forma, você consegue acessar de forma direta aqui, o seu aplicativo para poder resgatar ali os seus cupons de desconto, acessar a loja a partir daqui e conseguir o seu cashback. Cashback, para quem não sabe, é o dinheiro que volta para você quando você faz algum tipo de compra. Olha que beleza! Então, se você quer economizar e ganhar até algum dinheirinho de volta nas suas compras, utilize o site Cuponomia. Faça o seu cadastro pelo link que está aqui na descrição do vídeo e já ganhe automaticamente R$5. Recado dado, bora pro vídeo de novo. Para tentar exemplificar e facilitar o entendimento, imagine que tenhamos um condomínio de apartamentos que, como tal, estão construídos e fixos, então eu não tenho como mover eles daqui. Esse seria o equivalente à memória ROM, a memória interna do seu smartphone. ROM significa Read Only Memory, memória somente de leitura. Mas obviamente a gente consegue fazer uma escrita ali, né? Consegue gravar arquivos, salvar documentos, enfim. Os móveis e eletrodomésticos seriam as informações, tá? Eles estão dentro aqui deste condomínio. Agora, imagine que, por exemplo, este andar aqui, ele vai ser reformado, todinho ele, inclusive todos os apartamentos que estão ali. Os eletrodomésticos e os móveis que ali estão, eles precisam ser removidos. Então essas informações precisam ser transferidas temporariamente para outro lugar. Daí o que esse pessoal aqui resolve fazer? Eles constroem uma série de tendas aqui, do lado de fora, para poder alocar esses eletrodomésticos todos aqui dentro. Só que esses eletrodomésticos não estão jogados aqui à louca, eles estão organizados por apartamento, de acordo com o tipo de eletrodoméstico ou de móvel que está ali. Então, eletrodomésticos utilizados na cozinha estão colocados todos juntinhos de um canto, eletrodomésticos utilizados
na sala de estar estão em outro, móveis relacionados aos quartos estão no lugar, da sala outro, e estão todos empilhadinhos, de tal forma que ocupem o menor espaço possível aqui dentro. Porém, ao mesmo tempo, muito fácil de serem acessados de acordo com o tipo de eletrodoméstico ou de móvel aqui dentro. Porque seria muita idiotice eu construir um novo apartamento, né, um prédio com outros apartamentos, só para colocar esses móveis eletrodomésticos aqui dentro. Porque como isso aqui é temporário, faz mais sentido que eles criem uma tenda e coloquem aqui dentro todos esses utensílios. Depois que a reforma é feita, os eletrodomésticos e móveis voltam para o apartamento de origem. Então é dessa forma que o Zero Run se comporta, ou seja, ele é um local que abriga temporariamente informações, ele é uma tenda que abriga temporariamente os eletrodomésticos e utensílios daqueles apartamentos daquele andar que estão sendo reformados. Obviamente não é exatamente uma reforma da memória, mas ele aloca um espaço de memória RAM para funcionar como se fosse um disco de armazenamento, onde ele consegue armazenar determinados tipos de informação para acesso mais rápido, já que a memória RAM ela é uma memória de uso mais rápido do que a memória ROM. E como que isso daí é feito? O Zero Run no Linux ele pode ser utilizado basicamente de duas formas, como que eles chamam de TMPFS ou Temporary File System, um sistema de arquivos temporários, o que é vantajoso, pois além de permitir o armazenamento temporário de arquivos em memória volátil, que é a memória RAM ela é uma memória mais rápida, portanto, o acesso, a utilização, a mobilização desses arquivos é muito mais rápido, e isso poupa o tempo de I/O, né? De I/O, input, output, entrada e saída dessas informações em disco. As informações são guardadas de forma compactada, como nós já vimos antes, organizadas, fazendo-se atingir uma boa eficiência e economia de memória RAM no dispositivo em questão. A segunda forma é a forma chamada de swap. Swap quer dizer troca, né? Quer dizer troca. Ou seja, o Zero Run pode ser utilizado como memória para troca, apresentando desempenho superior se comparado ao método clássico da utilização da memória não volátil, já que a velocidade de escrita e leitura em memória RAM, mesmo com a compressão, é significativamente superior à velocidade de escrita e leitura em disco de memória não volátil, a memória ROM, como nós já comentamos antes também. Mas vamos lembrar que nos smartphones, ao contrário de alguns que estão sendo criados atualmente, os criados antes utilizam uma memória chamada memória flash, que nada mais é aquele tipo de memória que nós encontramos num pendrive, num SD card, enquanto que a maioria dos aparelhos utilizam uma memória chamada de eMMC, que é uma memória flash, porém um pouquinho mais estável do que seria um SD card, por exemplo. Senão a gente ia ter um monte de smartphone tendo a sua memória simplesmente deixando de funcionar, como a gente vê acontecer com alguns cartões de memória por aí, já que eles têm uma quantidade específica de arquivos que podem ser escritos nele, né? Então, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 vezes de escrita, e isso vai diminuindo o tempo de vida útil desse cartão. Então, o eMMC ele tem um tempo de vida útil maior porque ele permite um número muito maior de escritas, de informações. Em outras palavras, escrever informações na memória interna do seu aparelho muitas e muitas vezes vai ir diminuindo o tempo de vida útil dele. Mas calma, você não precisa se desesperar. As memórias eMMC, que é o caso da maior parte dos smartphones, inclusive provavelmente é o caso do smartphone que você está utilizando aí, ele permite um número muito grande de escritas de informação. Isso vai dar aí uma média de vida útil do seu aparelho de 3 a 6 anos, se você não for usuário louco e maluco tipo eu. Apesar que eu mesmo já estou reduzindo bastante a quantidade de informação que eu fico escrevendo aqui no meu smartphone. E até o tempo de vida útil dessa memória interna do seu aparelho chegar ao fim, provavelmente você já trocou de smartphone faz muito tempo. Por causa dessa característica, então, de utilizar a memória RAM como um disco de armazenamento, o Zero Run é muito rápido e muito apropriado para ser utilizado como uma memória de swap, uma memória de troca. Além do que nós já falamos anteriormente, a memória RAM
tem o tempo de I/O, de input, output ou de entrada e saída muito menor do que a memória não volátil, do que a memória ROM do seu aparelho. Ok, mas o que isso tem a ver com o RAM Plus, que é o objetivo desse vídeo aqui? Tem tudo a ver e você vai entender isso agora. Utilizando esse aplicativo aqui, chamado DevCheck, eu fiz algumas avaliações em relação ao ZRAM. Eu consigo ver a informação de ZRAM bem aqui. Por meio desse aplicativo, eu fiz alguns testes no Samsung Galaxy S21 Ultra de 12 GB de memória RAM. E daí eu fiz esses testes com a quantidade de RAM Plus setado para 0, 1, 2, 4, 6 e 8 GB. Se você quer saber como fazer isso daqui, acesse o vídeo que vai estar aparecendo aqui no card e também no card no final do vídeo, que você vai conseguir ver como fazer isso daqui, utilizando alguns passos muito simples. Então vejam só, quando eu seto o meu RAM Plus para 0 GB, ou seja, nada de utilização da memória interna do meu aparelho para funcionar como memória RAM, eu tenho aqui 4.095 megabytes reservado para ZRAM, ou seja, isso daqui é a quantidade da memória RAM, de fato, a memória volátil, que está sendo reservada para ser utilizada como ZRAM. Quando eu seto a minha RAM Plus para ter 1 GB de memória interna reservado para ser memória RAM, eu passo a ter aqui 2.047 megabytes de espaço de ZRAM. Quando eu tenho 2 GB de memória interna reservado para funcionar como memória RAM, eu passo a ter 3.071 megabytes de ZRAM. Agora olha que interessante, quando eu tenho 4 GB de memória interna reservada para funcionar como memória RAM, eu passo a ter novamente 4.095 megabytes destinado ao ZRAM, tal como acontece quando eu tenho 0 GB da memória interna reservado para funcionar como memória RAM. Quando eu tenho agora 6 GB da memória interna reservado para funcionar como memória RAM, o meu ZRAM aumenta, vai para 6.143 megabytes. E quando eu tenho aqui no S21 Ultra o número máximo de espaço interno reservado para memória RAM, eu vou ter aqui 8.191 megabytes funcionando como ZRAM. E aí você pode estar se perguntando, tá, Marcelo, e daí? Esse aumento no espaço reservado para ZRAM poderia indicar que, como há mais memória interna utilizada como memória RAM, sobraria mais espaço para o ZRAM. Mas não é o que acontece. Dados relatos de travamento e lentidão descritos por muitos usuários que utilizavam o RAM Plus. Esse é o motivo pelo qual eu criei aquele tutorial para mudar ali a quantidade de memória interna reservada para o ZRAM, inclusive podendo setar em 0, que é o que eu estou utilizando atualmente. É muito provável que a memória interna convertida em memória virtual, ou memória RAM, ou RAM Plus, como preferir, esteja sendo utilizada como ZRAM, o que, como eu já mencionei antes, não é muito bom para a sobrevida do seu smartphone, porque quanto mais informação é escrita na memória do seu aparelho, menor vai ser o tempo de vida útil dele. E o ZRAM está recebendo informação escrita o tempo inteiro. Não quer dizer que seu aparelho não receba, ele recebe informação escrita o tempo inteiro. Quando você abre o Facebook, informações estão sendo escritas nele, mas provavelmente estão utilizando o ZRAM e não a memória interna para isso. E observando aqueles dados, nós vemos que com 0 GB de memória interna, utilizada como memória RAM, até os 2 GB, temos valores menores de ZRAM. Mas quando utilizamos 4 GB de memória interna como memória RAM, o valor se iguala ao valor de 0 GB de memória interna como memória RAM. E daí depois os valores vão aumentando, eles vão subindo aos pouquinhos. Esse é o motivo pelo qual eu utilizo 0 GB de memória interna como memória RAM. Porque desta forma, eu imagino, eu posso estar errado, eu não sou o dono da verdade, mas eu imagino que desta forma eu não vou estar alocando espaço de memória interna para funcionar como ZRAM. Posso estar errado? Posso. Eu posso estar absolutamente, totalmente errado. Mas aqueles usuários que enfrentaram ali todos aqueles travamentos e lentidão, talvez seja uma evidência de que não é boa ideia ficar mexendo ali com RAM Plus. E o melhor seja utilizar aquilo que o próprio fabricante já deixa setado naturalmente no seu aparelho, ou você fazer o tutorial para deixar ele em 0. É óbvio que se o seu aparelho tem uma quantidade muito pequena de memória RAM, menos de 4 GB, ou às vezes até o 4 já não é suficiente, aí vale a pena você utilizar RAM Plus. Mas fora isso, talvez não seja tão interessante. Talvez seja até desnecessário, porque imagina, esse aparelho tem 12 GB de memória RAM, é memória RAM pra caramba.
eu nunca vou utilizar todo esse potencial nos dias de hoje, 2022. Então, eu estou apresentando aqui o meu ponto de vista. Eu posso estar errado, mas eu acredito que não esteja tão errado assim. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algum tipo de dúvida ou que tenha ajudado vocês a terem mais dúvidas e correrem atrás de novas informações. Se aconteceu isso, compartilhe com a gente aqui na parte de perguntas do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, pode ajudar outras pessoas. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo.